Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bom estarmos aqui juntos para que possamos bendizer, exaltar, glorificar o nome do nosso Deus nesse culto especial de ceia que nós aqui acabamos reagendando, antecipando para esse terceiro domingo, em razão inclusive das eleições que teremos no domingo que vem. Mas que bom que você pôde vir aqui com o seu familiar, com o seu amigo, e que bom que nós estejamos aqui juntos na casa do Senhor para prestar-lhe o culto que é devido ao seu nome, para que possamos aprender importantes lições, como aprendemos na escola dominical, e agora esperamos que possamos continuar a aprender algumas outras lições que Deus tenha a nos ensinar, a nos instruir por meio da sua palavra. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Quero meditar com os irmãos hoje sobre 8 verdades das quais devemos estar conscientes. Esse texto irá nos transmitir pelo menos 8 destas verdades. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Que texto maravilhoso da palavra de Deus, Como é toda a Escritura. E nesse momento vamos pedir para que Deus, mais uma vez, bondosa, sabiamente, poderosamente, graciosamente, venha continuar a falar ao nosso ser, ao nosso coração, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, enfim, ao nosso ser integralmente. Pai, eu quero bendizer o seu nome neste momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, mais uma vez, de nos reunirmos na sua casa, em torno do nome santo, bendito e eterno do seu Filho Jesus, a fim de prestarmos esse culto que simplesmente é devido ao teu nome. Obrigado, Senhor, por permitir que estejamos aqui reunidos, nesse dia tão importante, sobretudo nesse contexto de ceia do Senhor. E obrigado também por permitir que aprendamos todas as verdades bíblicas que aprendemos durante a escola bíblica dominical com o nosso irmão Bruno. Obrigado, Senhor, também pelos louvores abençoados que pudemos oferecer a Ti. E obrigado, Senhor, também por essa leitura que o Senhor nos proporcionou da sua palavra. Ajude-nos agora, Senhor, a discorrermos sobre estas verdades, sobre estes assuntos, e que esses assuntos não apenas venham a preencher o nosso intelecto, a nossa mente com informações importantes, mas que estas verdades venham impactar a nossa vida, venham tocar a nossa vida, venham transformar a nossa vida, de modo que o Senhor venha falar poderosa e amplamente, graciosamente ao nosso coração. Nos dê graça,
para compartilharmos estes ensinos, estas verdades importantes diante da sua igreja, e dê graça igualmente à sua igreja, a nós, o seu povo, para que possamos receber, Senhor, essa palavra em nosso coração e colocá-la em prática conforme o auxílio do seu glorioso Espírito Santo. Obrigado por tudo, nos abençoe, é o que nós te pedimos, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, por favor, podem se assentar. Como eu adiantei no início da minha fala, eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o tema 8 verdades das quais devemos estar conscientes, tendo como base Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, texto este que acabamos de ler. Eu quero começar dizendo que, às vezes, Deus nos instrui nos lugares e nas situações, eu diria que talvez mais improváveis, mais inusitadas da vida, como, por exemplo, em uma simples pescaria. Numa pescaria como esta que nós acabamos aqui de ler sobre esse assunto da pescaria, pensaríamos que encontraríamos informações apenas sobre peixes, sobre barcos, sobre redes, sobre o mar, sobre técnicas de pescaria, sobre tempo, entre tantas e tantas outras coisas. Mas quando nós lemos esse texto, nós descobrimos uma série de ensinamentos, uma série de instruções muito importantes, como Deus frequentemente acaba nos trazendo por meio da sua palavra. Mas nós falamos agora sobre uma simples pescaria. Aliás, uma pescaria, quando tem Jesus como um dos seus participantes, ela, sem dúvida alguma, deixa de ser uma simples pescaria, um simples evento, e se torna um acontecimento absolutamente transformador. E na noite de hoje, eu quero falar com vocês sobre estas 8 verdades das quais nós devemos aqui estar conscientes, e eu espero de fato que essas verdades sejam abençoadoras, edificantes, impactantes, instrutivas e, sobretudo, transformadoras para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família, para o nosso ministério e para o nosso relacionamento com Deus acima de tudo. E depois, então, dessa brevíssima introdução, eu já quero ir de imediato nessas verdades e descubro, portanto, meus irmãos, em primeiro lugar, que a primeira verdade que aprendo nesse texto é a seguinte: devemos estar conscientes de que ouvir a palavra de Deus é uma tarefa importante. Devemos estar conscientes de que ouvir a palavra de Deus é uma tarefa importante. Lucas, no capítulo 5 e versículo 1, nos deixa claro essa verdade, esse princípio, quando Lucas registra o seguinte: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Olha que informação importante. O lago de Genezaré, meus irmãos, era um dos nomes que o Novo Testamento dava ao mar da Galileia e ao mar de Tiberíades, e era também um dos lugares que era conhecido no Antigo Testamento como mar de Quinerete. E aí, esse lago, que é chamado muitas vezes de mar, ele mede aproximadamente 20 quilômetros de norte a sul e aproximadamente 12 quilômetros de leste a oeste, e está localizado cerca de 220 metros abaixo do nível do mar. O lago de Genezaré, o mar da Galileia, e os seus arredores, quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos que estavam entre os lugares mais frequentados por Jesus e pelos seus discípulos, não é isso? Frequentemente, vemos Jesus andando ali nas cercanias no Mar da Galileia, realizando curas, realizando milagres, exorcismos, trazendo ensinamentos importantes, evidentemente, sobre o reino de Deus, parábolas e uma série de outros elementos. O que, aliás, era de se esperar,
visto que naquela época a pesca era uma atividade muito importante na Palestina dos tempos de Jesus. E como as pessoas viviam da pesca, do comércio da pesca, a sua subsistência ou sobrevivência também vinha, por exemplo, da carne de peixes, entre outras tantas situações. Então é natural imaginarmos que muitos dos relatos bíblicos, especialmente contidos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, se deem nas cercanias ou nos arredores, nas vizinhanças ali, por exemplo, do Mar da Galileia, que na verdade era um grande lago, mas que devido às suas grandes proporções, era chamado hiperbolicamente, exageradamente de mar, ou Mar da Galileia, e no presente caso aqui, Lago de Genezaré. E agora nós nos deparamos com uma cena muito relevante, como acabamos de ler no primeiro versículo de Lucas, capítulo 1. As pessoas estão seguindo a Jesus porque estão desejosas de ouvir a palavra de Deus, porque estão ávidas por escutar uma mensagem vinda do céu, porque estão com um vazio no seu coração, vazio este que só pode ser preenchido por Deus e por sua palavra. E isto nos traz uma importantíssima, uma relevantíssima lição, que é a seguinte: diante de tantas vozes existentes no mundo que clamam pela nossa atenção, devemos desejar ardentemente ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e conhecer o Deus da palavra devem ser objetivos principais da nossa vida. E quando eu olho para essa multidão, eu descubro algo importante nela. Ela comprimia Jesus, apertava Jesus, seguia Jesus, não apenas porque gostava dos seus milagres, das suas curas, e é evidente que tinham muitos interesseiros entre a multidão, como sempre houve, sempre haverá, mas estas pessoas particularmente, Lucas nos diz que apertavam a Jesus, porque Jesus tinha algo importante da parte de Deus para lhes dizer. Estas pessoas comprimiam a Jesus, porque queriam ouvir a palavra de Deus, queriam que Deus falasse aos seus corações e transformasse as suas vidas por meio da gloriosa e maravilhosa palavra de Deus. Então, uma primeira verdade que queremos destacar é essa, que devemos estar conscientes de que ouvir a palavra de Deus, estudá-la, compreendê-la, especialmente praticá-la, é algo muito importante, é uma tarefa importante para nós cristãos. Diante disso, nós chegamos a uma segunda importante verdade, um segundo importante elemento que nós também encontramos aqui nesse texto. E a segunda verdade é esta: devemos estar conscientes de que o fracasso também faz parte da vida. Em segundo lugar, devemos estar conscientes de que o fracasso é um ingrediente que também faz parte da vida. Talvez gostaríamos de tirar esse segundo ponto desta mensagem, talvez ele não seja muito palatável, não seja muito interessante, sobretudo na sociedade em que nós vivemos, que almeja cada vez mais o sucesso, a medalha de ouro, detesta a medalha de prata, a medalha de bronze, queremos sempre ser os primeiros, os melhores em tudo em nossa vida, mas nós descobrimos, não somente na Bíblia, mas no nosso dia a dia, que o fracasso é um elemento mais cedo ou mais tarde presente na vida de todas as pessoas, incluindo na vida de pessoas piedosas e tementes a Deus. Mas leiamos o que diz o versículo 2. O versículo 2 de Lucas 5 nos declara o seguinte: viu à beira do lago 2 barcos, Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, Eu pergunto a vocês, ora, por que esses pescadores estavam lavando as suas redes? Geralmente, meus irmãos, depois que as redes eram lançadas ao mar, elas voltavam ao barco, cheias, por exemplo, de sujeiras, de areia, de pedras, e cheias, por exemplo, de plantas marinhas também, que eram apanhadas durante o recolhimento das redes que haviam sido lançadas ao mar. Então, os pescadores, para deixarem as redes limpas e prontas para novos lançamentos, eles costumavam, então, a lavá-las. Mas aqui
a lavagem da rede pelos pescadores, a julgar pelo contexto, ela significava que eles estavam desistindo da pescaria naquele dia, porque, como Simão Pedro muito bem esclarecerá no versículo 5, parte A, do mesmo texto que nós lemos, do capítulo 5, eles, os pescadores, eles haviam se esforçado para pescar algum peixe a noite inteira, mas não haviam conseguido apanhar nada. Naquele dia, me perdoem o trocadilho, o mar literalmente não estava para peixe. E esse fato nos traz outra importantíssima lição. A nossa vida não é feita apenas de sucessos, mas também de fracassos. E o que é pior, às vezes, ou talvez muitas vezes, nós fracassamos naquelas áreas com as quais nós temos maior familiaridade, ou achamos que temos maior familiaridade, maior destreza, maior perícia, maior técnica e maior competência. Às vezes fracassamos nas áreas em que somos peritos ou nos julgamos assim peritos. Percebamos que estes homens citados no texto bíblico, eles não eram aventureiros na área da pesca. Eram pescadores que dominavam as técnicas da pesca. Eram pescadores que conheciam tudo e mais um pouco sobre pesca. Era uma espécie de Luísa, que o marido da Marli, ou algo do gênero. Não é? Mas mesmo assim, naquele dia, o mar não esteve para peixe. Mesmo para as pessoas que entendem de peixes, de mar, de pesca e assim por diante. Me permita dizer que, às vezes, o melhor e mais veloz corredor perde a corrida. Às vezes, o melhor médico perde o paciente. Às vezes, o melhor profissional, ele executa o seu trabalho de forma errada. Às vezes, mesmo o crente piedoso, ou mais piedoso, ele comete os pecados mais absurdos. Às vezes, meus irmãos, o melhor pescador, ele volta para casa sem ter pescado nenhum peixe, nenhuma sardinha sequer. E nesse sentido, eu gostaria de conclamar você e eu, nós juntos, para que Deus nos ajude a lidarmos com esse negocinho tão chato, tão espinhoso, tão ruim, que de novo nenhum de nós normalmente gosta, nenhuma pessoa em sã consciência gosta, esse negocinho chato que se chama fracasso. Que Deus nos ajude a entendermos que o fracasso também faz parte da nossa vida, e que Deus nos ajude a entendermos que existem certas lições que somente a escola do fracasso poderá nos ensinar. O fracasso, meus irmãos, entre tantas outras coisas, ele nos ensina que somos seres apequenados, seres contingentes, seres finitos e seres limitados. Mas o fracasso também nos ensina a confiarmos em Deus e não em nós mesmos, porque por mais que sejamos peritos em determinadas áreas da vida, Deus, ele é poderoso sobre tudo e sobre todos, sobre a minha vida e sobre a sua vida, e Ele sabe como fazer e por que permitir muitas vezes que o fracasso bata à nossa porta. Deus sabe por quê. Existem lições, por mais amargas que sejam, existem instruções, por mais terríveis que sejam, que nós só aprendemos quando as coisas dão errado na nossa vida. Lições estas que jamais aprenderíamos se apenas experimentássemos sucesso após sucesso, e após sucesso, e após sucesso, e após sucesso. Existem lições, meus irmãos, que só aprenderemos na escola do fracasso. Quando achamos, ou talvez achávamos, talvez com um certo ar de arrogância, com um certo ar de prepotência, talvez com um certo ar de orgulho, achávamos que éramos peritos, éramos técnicos, éramos bons demais naquilo, mas de repente nos vemos dando com os bois na água, como diz o outro, nos damos mal naquilo, aquele nosso plano se frustra numa coisa que nós achávamos que entendíamos tão bem, e Deus então nos mostra que somos, por meio da nossa frustração, que somos seres finitos, que nem sempre as coisas dão certo na nossa vida do jeito que queremos, e que dependemos dele acima de tudo, porque ele é poderoso para nos trazer importantes e vitais lições a partir da frustração.
Meu irmão, então não ignore a frustração. Não ignore quando aquele seu plano, quando aquela sua viagem, quando aquela sua aspiração, quando aqueles seus desejos, poxa, mas eu queria fazer aquilo, e aquilo para mim estava tão certo que correria tudo bem, e de repente dei com os burros na água, deu tudo errado na minha vida. Pois é, às vezes Deus permite que os nossos planos se frustrem, para que aprendamos a não confiar em nós mesmos, mas para que aprendamos a confiar em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem poder sobre os mares e sobre os peixes dentro deles. Amém. Essa é uma lição importante que Deus também nos traz na sua palavra. Isso nos permite enxergar uma terceira verdade igualmente importante no texto bíblico que lemos. E a terceira verdade é esta: devemos estar conscientes de que devemos servir a Jesus com aquilo que temos. Devemos estar conscientes de que devemos servir a Jesus com aquilo que temos. Observe comigo o que diz Lucas capítulo 5 e versículo 3. Entrou num dos barcos, ou seja, Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, isto é, Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus era uma bênção, né? Ele transformava até o barco em púlpito. Para Jesus, todo o contexto ali, quer favorável, quer não, era uma oportunidade excelente, maravilhosa, graciosa, para que o evangelho fosse pregado, para que a palavra de Deus fosse ali um objeto de instrução na vida dos seus ouvintes. Mas, meus irmãos, para poder pregar para as pessoas que o apertavam, que o comprimiam, como disse Lucas 5:1, que acabamos de ler, Jesus então pede a Simão Pedro que afastasse o seu barco, ou seja, o barco de Simão Pedro, um pouco da praia, para que ele, Jesus, pudesse transformar o seu barco, o barco de Pedro, num púlpito flutuante, vamos assim dizer. E Simão atendeu ao pedido de Jesus, servindo a Jesus com o que ele tinha naquele momento, ou seja, o seu barco. Simão Pedro, ao emprestar o seu barco para Jesus, ele nos ensina, como nós mencionamos, que nós devemos aprender a servir a Jesus com aquilo que nós tivermos em mão ou à mão. Talvez, meu irmão, você não seja rico, mas seja, por exemplo, uma pessoa devotada aos estudos. Então, sirva a Deus com os seus estudos. Talvez ocorra o exato oposto. Você não é uma pessoa devotada aos estudos, mas é uma pessoa que tem maiores posses, maiores condições econômicas. Então, sirva a Deus com as suas finanças. Talvez você tenha as duas coisas e tantas outras mais. Então, sirva a Deus com aquilo que Ele te deu. Enfim, sirvamos a Deus com tudo aquilo que nós temos e somos. Sirvamos a Deus com as nossas aptidões, com o nosso dinheiro, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso trabalho, com a nossa voz e com a nossa vida. Eu descubro com a vida de Simão que nós devemos aprender a servir a Jesus com aquilo que temos, seja que o que quer que tenhamos, seja muito ou pouco, devemos entregar nas mãos de Jesus e permitir que Ele instrumentalize isso para a sua glória, para o seu louvor e para o cumprimento dos seus propósitos e dos seus santos, eternos e bondosos desígnios. O que tivermos para entregar a Deus, meus irmãos, que nós o façamos, que nós sirvamos a Deus com tudo que temos e somos. Às vezes somos muito mesquinhos com aquilo que Deus nos deu. E quando eu digo mesquinhos, não estou me referindo apenas ao dinheiro, estou me referindo a tudo. Deus foi tão gracioso conosco, nos deu tantos dotes musicais, orais, verbais, financeiros, né? Tantos tipos de dons que Ele nos deu, mas às vezes nós acabamos sonegando ao Senhor aquilo que nós poderíamos dar de uma forma mais robusta, maior, mais plena na sua obra. Às vezes somos de fato ruins nesse aspecto, somos muito mesquinhos. Deus nos deu tudo o que nós temos, mas às vezes não lhe devolvemos nem 1% e achamos que estamos contribuindo demais com Ele, com o seu reino, com a sua obra e com seus valores.
Que Deus nos ajude a entendermos que devemos servir a Jesus com aquilo que temos. Simão Pedro, no momento, tinha um barco, e foi o barco que ele fez questão de emprestar para Jesus, transformá-lo num púlpito flutuante, do qual ele pudesse então pregar a palavra de Deus à multidão que o seguia. Isso nos possibilitará entendermos uma quarta importante verdade nesse texto bíblico, que é a seguinte: devemos estar conscientes de que é importante obedecermos a Jesus. Esse ponto é muito relevante, mesmo quando a palavra do mestre parece não fazer nenhum sentido. Vou repetir. Devemos estar conscientes de que é importante obedecermos a Jesus, mesmo quando a palavra de Jesus, a palavra do mestre, parece não fazer nenhum sentido. Às vezes Jesus nos dá certas ordens, às vezes Ele nos ordena certas coisas, às vezes Ele determina que o obedeçamos em determinados elementos ou aspectos, que nós podemos parar e pensar, poxa, mas isso parece não fazer sentido. Não é? Às vezes Deus nos dá ordens um tanto quanto estranhas. Vamos ver isso no texto? Lucas capítulo 5, versículos 4 e 5. Preste bem atenção àquilo que você lerá. Tendo acabado de falar, ou seja, ali Jesus, disse a Simão Pedro, estava no barco dele, né? Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Como eu disse agora há pouco, quando comentei sobre a segunda lição, Simão Pedro e os seus companheiros eram peritos na pesca. Eles sabiam, por exemplo, qual era o melhor horário para pescar, eles conheciam bem os seus instrumentos de pesca, eles conheciam as técnicas corretas para serem bem-sucedidos na pesca, eles conheciam os tipos de peixes que haviam no lago de Genezaré. Dizem os estudiosos que existiam pelo menos 22 ou mais tipos de peixes ali. Eles conheciam quais eram as partes do lago onde haviam mais peixes. Enfim, eles eram pescadores experientes que conheciam muito bem a sua profissão, o seu ofício. Por outro lado, quem era Jesus, historicamente falando? Jesus, segundo o testemunho dos evangelhos, era um carpinteiro. E a palavra que as nossas Bíblias normalmente traduzem como carpinteiro é a palavra grega tekton, que significa aquele que constrói, construtor ou carpinteiro. Só que esse termo tekton, ele foi usado ao longo da história da língua grega para se referir tanto a alguém que trabalha, por exemplo, com pedra, como para se referir a alguém que trabalha com madeira ou diversos tipos de madeiras. Isto significa dizer que Jesus deveria ser talvez uma mistura de pedreiro com marceneiro, numa linguagem atual, numa linguagem contemporânea. Um pedreiro, um mestre de obras, um marceneiro, quem lidava ali com pedras, com madeiras, talvez fizesse armários, construísse casas e assim por diante. Esse era o perfil de Jesus, um pedreiro marceneiro. Em outras palavras, Jesus deveria saber mexer com madeiras e com pedras. Diante desse quadro que eu brevemente trouxe a você, que compartilhei com vocês, imagine comigo, por favor, a seguinte cena. Jesus, que era, como nós mencionamos, uma possível mistura de pedreiro com marceneiro, ele chega para Simão Pedro, que era um pescador profissional, e diz para ele, vá para onde as águas são mais fundas. Depois, Jesus diz para os demais pescadores, que também eram profissionais na área da pesca, lancem as redes para a pesca. Diante desse cenário, como que Pedro age? Pedro diz, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada.
Por trás dessa fala de Pedro, pode ser que haja uma crítica velada, tímida a Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, se nós, eu, Simão Pedro, e os meus demais colegas, que somos peritos na pesca, se nós não apanhamos nenhum peixe depois de termos pescado, inclusive no horário apropriado, que é a noite, não é o Senhor, com todo respeito, que só entende de madeira e de pedra, que vai nos dar conselhos sobre pescaria. Talvez se Pedro fosse um pouco mais afoito, é como se ele quisesse dizer: Jesus, vai construir um cômodo, vai fazer um armáriozinho, vai fazer um púlpito, vai construir um barco. O negócio do Senhor é madeira e pedra. O meu negócio é pesca. Eu sou bom na pesca, eu sou o cara da pesca, eu sou um Luiz do primeiro século de novo. Eu sou um Luiz do primeiro século. E aí, meus irmãos, mas o que chama também a minha atenção aqui, é que Pedro, ele foi obediente à palavra de Jesus, mesmo quando a palavra do mestre parecia não fazer nenhum sentido para ele. Ele foi obediente, ele falou: Jesus, o sujeito que cuida de madeira, de pedra, me dizendo o que devo fazer com peixes, que é a minha área, é muita petulância. Mas ele pensa bem, ele fala: Senhor, mas se o Senhor está dizendo, eu vou obedecer. Se o Senhor está falando, eu vou obedecer. Meus irmãos, Deus, Ele não quer que o obedeçamos apenas quando as suas ordens são coerentes, são lógicas ou são racionais. Ele também quer que o obedeçamos, mesmo quando a sua palavra parece não fazer o menor sentido para nós. Obedeçamos a Deus em todas as circunstâncias e Ele certamente, graciosamente e poderosamente haverá de nos abençoar. Às vezes Deus dá ordens estranhas e curiosamente somos petulantes. Achamos que sabemos mais do que Ele. Achamos que conhecemos mais do que Ele. Somos arrogantes, somos prepotentes, somos presunçosos, somos petulantes. Ele diz: vai lá, vai naquela região. Mas Senhor, eu fiz isso a noite inteira. Tenta lá de novo. Tenta lá de novo que agora vai dar certo. Amém? Esse texto, entre outras coisas, também nos ensina a sermos humildes e perseverantes. Às vezes, jogamos a primeira tarrafa, as primeiras redes, e nenhum peixe ali aparece nelas, e nós já desistimos, entregamos os pontos, achamos que não tem mais jeito. Mas com a presença de Jesus, com a palavra de Jesus, com o poder de Jesus, com a graça de Jesus, é o próprio Jesus quem nos ajuda a perseverar e a acreditar que não com base em nós mesmos, na nossa técnica e na nossa perícia, mas com base no poder dEle, na palavra dEle, na graça dEle, no agir dEle, no mover dEle, nós podemos ser abençoados em Jesus e somente através do Senhor Jesus. Amém? Então, meu irmão, continue a lançar as redes, por mais que, por enquanto, nenhuma miserável sardinha tenha pulado ainda ali nas suas redes. Continue e persista em buscar ao Senhor, em servi-lo, em adorá-lo, em obedecê-lo, porque no tempo certo, que não é o meu tempo, que não é o seu tempo, no tempo de Deus, Ele pode, se assim desejar, nos abençoar nos seus termos, da sua forma e do seu jeito. Isso nos permite meditarmos sobre uma quinta verdade entre as 8 verdades que nós mencionamos no início da mensagem. Eu também aprendo uma quinta importante verdade, que é a seguinte: devemos estar conscientes de que as bênçãos de Deus frequentemente superam as nossas melhores expectativas. Devemos estar conscientes de que as bênçãos de Deus, com frequência, superam as nossas melhores expectativas. Veja bem o que dizem os versículos 6 e 7 de Lucas 5, Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7. Quando o fizeram, isto é, lançaram as redes novamente do jeito que Jesus orientara, quando o fizeram, os
pescadores pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Olha que coisa interessante. Eu aprendo nesse versículo, pelo menos 2 lições importantes. Primeira lição, que inclusive já mencionamos, é a seguinte: a obediência traz resultados. Amém? Obedecer a Deus é uma atitude que nos traz resultados, e bons resultados. Às vezes queremos que Deus nos abençoe, fazemos uma série de coisas, mas com frequência também desobedecemos a sua voz, a sua vontade, expressa na sua palavra, e depois ainda perguntamos: por que será que Deus não nos abençoou? Às vezes Deus não nos abençoa porque frequentemente somos desobedientes a Ele e à sua palavra. Então, primeira coisa que eu quero destacar: a obediência a Jesus, a palavra de Jesus, traz bons resultados. Segunda lição: as bênçãos de Deus, como nós mencionamos, com grande frequência superam as nossas melhores expectativas. Quando nós, às vezes, abençoamos a vida de alguém, damos algo para alguém, às vezes as nossas bênçãos são dadas meio que por meio de conta-gotas. Eu vou te dar, mas bem medidinho, né? 1 gotinha, 2, 3, nós sonegamos algo bom na vida de pessoas que conhecemos, às vezes até do nosso irmão em Cristo, porque somos mesquinhos. Só que, meu irmão, o Deus da Bíblia não é mesquinho. Ele não nos abençoa por meio de conta-gotas. A bênção dele é para valer. É muita bênção mesmo. Essa pesca foi tão surpreendentemente anormal que a quantidade de peixes apanhados encheu 2 barcos que quase acabaram afundando de tanto peixe que certamente eles nunca haviam visto ali na sua vida. E esse fato me traz à memória aquilo que o texto de Efésios, no capítulo 3 e versículo 20, diz. Nesse texto de Efésios 3:20, Paulo se refere a Deus como aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não nos abençoa por meio de conta-gotas. A bênção de Deus é abundante, ela é graciosa, ela é generosa. O Deus da Bíblia é um Deus longânimo, Ele é gracioso, Ele é generoso, Ele é abençoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam, conforme diz a palavra de Deus. Talvez, meus irmãos, Pedro e os demais pescadores achassem que, por obedecerem a Jesus, ou ao obedecerem a Jesus, eles pescariam no máximo meia dúzia de peixes, 12 peixes, alguma coisa do gênero, mas aquilo que Deus fez, a obra que Deus fez, o milagre que Deus fez a partir de Jesus e através de Jesus, sobrepujou as melhores e maiores expectativas daqueles pescadores. O Deus da Bíblia é um Deus que com frequência realiza obras que superam as nossas maiores e melhores expectativas. Amém? Salomão pediu a Deus apenas sabedoria, mas Deus lhe deu riquezas e tantas outras coisas mais que ele não lhe pedira. Ezequiel pediu para que Deus apenas prolongasse a sua vida, mas Deus também lhe deu vitória contra os assírios e contra vários outros inimigos. O Deus da Bíblia, Ele é generoso e Ele vai muito além, muitas vezes, daquilo que nós lhe pedimos em orações, porque Ele é absolutamente generoso, providencial, gracioso e profundamente abençoador. E esse Deus é retratado no texto que lemos. A maior pescaria da vida deles, eles tiveram, sabe por quê? Porque ousaram dar ouvidos a um carpinteiro que não entendia nada, entre aspas, de pescaria. Eu gostaria de conclamar você nessa noite a dar ouvidos ao carpinteiro de Nazaré e a não se enganar, achando que ele entende só de madeiras ou de pedras.
Ele entende de gente, porque Ele criou a mim e a você. Ele entende de universo, porque esse universo é obra das suas mãos. Ele entende de salvação, porque Ele morreu na cruz para salvar a mim e a você dos seus pecados. Ele entende daquelas coisas acerca das quais achamos que somos os peritos e os bons. Ele é infinitamente conhecedor, superiormente conhecedor acerca de todas estas coisas, muito mais do que eu e do que você. Ousemos, portanto, entregar os nossos problemas, as nossas aflições e as nossas dores àquele que conhece e sabe de muito mais, que vai muito além do que meras pedras, madeiras e o que quer que seja. Ele conhece muito mais sobre mim, sobre você, do que nós mesmos podemos imaginar. Amém. Dito isto, chegamos ao sexto ponto importante, a sexta verdade que eu quero compartilhar com vocês nesta noite, e que é a seguinte: sexta verdade, devemos estar conscientes da nossa própria pecaminosidade. Devemos estar conscientes da nossa própria pecaminosidade. Leiamos o que diz Lucas 5, nos versículos 8 a 10, parte A. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para mais uma importantíssima verdade. Qual é essa verdade? Os milagres realizados por Deus não são um fim em si mesmos. Os milagres, os atos poderosos que Deus realiza não são um fim em si mesmos. Estes milagres visam alcançar um objetivo maior. No presente caso, essa pescaria miraculosa, ela não possuía apenas, eu diria, um caráter cristológico, isto é, essa pescaria miraculosa não tinha a intenção de mostrar apenas quem Jesus era, ou seja, o Senhor soberano sobre as águas e sobre os peixes. Essa pescaria miraculosa, meus irmãos, também tinha um caráter antropológico, e por isso ela também tinha a intenção de mostrar a Pedro e aos demais pescadores quem eles eram, ou seja, eles eram miseráveis pecadores, e pescadores também, claro, mas miseráveis pecadores, que estavam diante do Deus homem, Jesus Cristo. Então, é no meio desse encontro dialético, cristológico de um lado e antropológico do outro, que Deus molda o nosso caráter e transforma a nossa vida. Quando nós sabemos quem Jesus é, mas também quando nós sabemos quem nós somos neste mundo. Porque às vezes sabemos apenas, ou entre aspas, sabemos quem Jesus é, mas desconhecemos quem somos. Falamos ou pensamos: não, Jesus é Deus, Ele morreu por mim, Ele é o Salvador, Ele é longânimo, é perdoador, Ele é gracioso, Ele é o mestre por excelência, e assim por diante, e é verdade. Mas às vezes temos uma noção errada de nós mesmos. Não, eu sou uma pessoa muito competente. Não, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito piedosa. Eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou uma pessoa, e só nos autoelogiamos. Mas quando Pedro se viu diante daquela pesca, diante daquele conselho de alguém que só entendia na cabeça de Pedro, de madeira e de pedra, ele se viu diante de um Deus homem, que conhecia coisas que eram absolutamente ocultas a Pedro, estavam ocultas a Pedro e aos demais pescadores daqueles barcos. Jesus, como Deus encarnado, ele tinha um conhecimento exato e preciso que ninguém tinha, que era a localização exata onde os peixes estavam. Ele sabia. Amém? Ele sabia disso. Meus irmãos, que Deus nos ajude a estarmos conscientes da nossa finitude,
da nossa pecaminosidade, da nossa miserabilidade e da nossa dependência total, absoluta e plena do Senhor Jesus como nosso Senhor, Salvador, Remidor, Curador, Abençoador, Transformador, Resgatador, em todos os aspectos. Ele não precisa de nós para nada, mas nós precisamos dele para tudo. E esse senso de dependência, esse senso da nossa pecaminosidade, da nossa finitude, da nossa pequenez, deve ser algo muito bem presente, muito bem claro em nossas vidas, para que nunca nos julguemos os tais, de forma arrogante, achando que somos aquilo que jamais seremos, a não ser miseráveis pecadores, e quanto mais pecadores redimidos por Deus e por sua infinita e maravilhosa graça. Isso irá nos encaminhar à sétima e penúltima verdade nesse texto, que é a seguinte: devemos estar conscientes, em sétimo e penúltimo lugar, de que a vocação é uma obra de Deus. Devemos estar conscientes de que a vocação é uma obra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 10, parte B, a meu ver, ensina essa verdade. O texto bíblico diz: Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Perceba aqui que não é Simão Pedro quem decide se tornar, por suas próprias forças e méritos, um pescador de homens, um pregador do Evangelho. Muito pelo contrário, é Jesus quem vocaciona Pedro para se tornar um pescador de homens, um pregador de um evangelho, um arauto das Escrituras Sagradas. E esse fato nos ensina mais uma importante verdade, dentre tantas outras vistas ao longo desta mensagem. Meus irmãos, as nossas aptidões não têm origem em nós mesmos, mas têm origem em Deus. Os nossos dons não possuem a sua fonte em nós mesmos, mas em Deus. Os nossos talentos não encontram o seu nascedouro em nós mesmos, mas em Deus. Deus é quem chama, Deus é quem dota, quem empodera, quem equipa, quem instrumentaliza e quem vocaciona. Isso tudo é obra de Deus, não é obra de homens. A propósito, eu gosto bastante do que um estudioso já falecido, chamado Warren Wiersbe, ele disse aqui sobre o chamado de Pedro por Jesus. Wiersbe disse o seguinte, abre aspas: antes ele, ou seja, Pedro, pescava peixes vivos que morriam quando eram pegos. Agora ele pescaria peixes mortos, os pecadores que viveriam quando fossem pegos. Amém? Enfim, não se esqueça, meu irmão, de que a vocação é uma obra divina e não humana. É Deus quem nos vocaciona para sermos pescadores de homens e não nós mesmos. É Deus quem faz isso. É obra dele. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos empodera. É Ele quem dá dons e talentos. É Ele quem nos possibilita a maneira de servi-lo da forma mais adequada possível. É obra de Deus e não obra humana. Isso nos levará a oitava e última verdade que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. A oitava e última verdade é a seguinte: devemos estar conscientes de que seguir o Mestre é a nossa maior missão. Seguir o Mestre é a nossa maior missão. Leiamos o que diz Lucas 5,11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Observe algo relevante aqui. Esses pescadores haviam lançado as suas redes a noite toda com o propósito de pescar alguns peixes, mas, como vimos, acabaram não conseguindo pescar um único peixe sequer. Depois, mediante a ordem de Jesus, mediante a orientação e o conselho de Jesus, esses pescadores lançaram novamente as redes ao mar, e desta vez a quantidade de peixes era tão grande que quase afundou os 2 barcos onde estes pescadores estavam. Esses pescadores estavam talvez diante, como nós mencionamos,
talvez estavam diante da maior pescaria das suas vidas. Contudo, mesmo diante de um milagre tão grande como esse, que eles acabaram de presenciar, eles decidiram que pescar peixes não era tão importante quanto pescar homens. Eles descobriram que seguir a Jesus era algo mais importante. Portanto, eles deixaram todos aqueles peixes pelos quais haviam batalhado a noite toda em nome de uma missão infinitamente maior, que era e é seguir o Mestre. Meus irmãos, existem muitas missões na vida que são importantes, e eu não ignoro nenhuma delas. Existem muitas missões importantes na nossa vida, como por exemplo o nosso casamento, os nossos estudos, a nossa família e o nosso trabalho, entre tantos outros que poderíamos aqui citar. Mas seguir o Mestre é a maior de todas as nossas missões. Nada se compara a seguir o Mestre Jesus. É aquilo que há de mais importante, ou que deveria ser visto como aquilo que há de mais importante para a vida de um cristão. Aliás, somos chamados de cristãos, não apenas porque cremos em Jesus, mas também porque buscamos seguir, imitar os seus passos. E que essa mensagem, ela faça guarida na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu casamento, no seu relacionamento com Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu quero concluir a mensagem de hoje, recapitulando as 8 verdades que aprendemos e das quais devemos estar conscientes. A primeira verdade que nós aprendemos é que nós devemos estar conscientes de que ouvir a palavra de Deus é uma tarefa importante. Segunda verdade, devemos estar conscientes de que o fracasso também faz parte da vida e não apenas os sucessos. Terceira verdade, devemos estar conscientes de que devemos servir a Jesus com aquilo que temos. Quarta verdade, devemos estar conscientes de que é importante obedecermos a Jesus, mesmo quando a palavra do Mestre parece não fazer nenhum sentido para nós. Quinta verdade, devemos estar conscientes de que as bênçãos de Deus frequentemente superam as nossas melhores e maiores expectativas. Sexta verdade, devemos estar conscientes da nossa própria pecaminosidade. Sétima verdade, devemos estar conscientes de que a vocação é uma obra de Deus e não uma obra humana. E por fim, oitava e última verdade, devemos estar conscientes de que seguir o Mestre Jesus é a nossa maior missão. Existem muitas missões importantes na vida, não ignoro nenhuma delas, mas sem dúvida alguma, a maior missão da igreja, a maior missão de um cristão é seguir o Cristo, adorar o Cristo e imitar os passos de Cristo, até que esse Cristo volte para nos buscar, para que reinemos e vivamos com Ele para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe sua vida, vamos ficar em pé, vamos orar. Nós aprendemos 8 importantes verdades na noite de hoje. Verdades que surgem num contexto corriqueiro, comum, em meio a uma, entre aspas, simples pescaria. Aquilo que Jesus faz aqui nesse texto, nos ensina que devemos estar atentos, porque Jesus ele pode realizar milagres, talvez nos momentos, áreas e lugares que julguemos serem os mais triviais, os mais comuns ou os mais banais do dia a dia. Amém? Mas que estas verdades que nós aqui aprendemos, que elas estejam presentes na nossa vida, no nosso coração, hoje e sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Por favor, feche os teus olhos. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer pela sua bondade, pela sua generosidade, ao falar conosco na noite de hoje.
Obrigado, Senhor, por esse texto bíblico que lemos, que comentamos, que pregamos, e do qual também buscamos extrair verdades importantes, simples, mas nem por isso importantes, relevantes para a nossa caminhada contigo. Senhor, ajude-nos a enxergarmos a sua mão, os seus milagres, o seu agir, mesmo nas circunstâncias as mais simples do nosso dia a dia. Ajude-nos a entendermos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas, e por mais que sejamos bons peritos, experts em determinadas áreas desta vida, o Senhor sobrepuja a todos nós. O Senhor sabe exatamente onde os peixes estão. O Senhor sabe exatamente o melhor lugar, horário e forma de pescarmos. O Senhor sabe tudo sobre nós, melhor do que nós mesmos. E desculpe-nos, Senhor, quando nós não reconhecemos isto, quando não admitimos isto e reagimos de uma forma arrogante, de uma forma presunçosa, de uma forma petulante, prepotente, orgulhosa. Nos perdoe quando nós agimos assim. Às vezes subestimamos o seu agir, às vezes subestimamos o seu poder. Senhor, Tu conheces todas as coisas, Tu és Senhor soberano sobre a nossa vida. Ajude-nos a termos a mesma atitude que Pedro teve depois de experimentar esse milagre da pesca maravilhosa que ali ocorreu. Pedro se viu como pecador diante de Ti, e eu te peço que o Senhor nos ajude a termos uma mesma perspectiva de nós mesmos. Ajude-nos, ó Senhor, a não superestimarmos a nossa humanidade, a não nos vermos como a última Coca-Cola do deserto, a não confiarmos em nós mesmos, em nossos méritos, em nossa técnica, em nossa perícia, em nossa familiarização com determinados assuntos. Ajude-nos, Senhor, sobretudo a confiarmos em Ti, na Sua palavra, nas Suas ordens, no Seu conselho. O Seu conselho está expresso na Sua palavra, as Suas ordens estão expressas na Sua palavra, as palavras de vida eterna estão expressas na Sua palavra, nos Evangelhos, no Novo Testamento, em toda a Bíblia. Senhor, ajude-nos a não confiarmos em nós mesmos e no nosso conhecimento, mas ajude-nos a confiarmos sobretudo em Ti e na Sua gloriosa e maravilhosa palavra. Precisamos do Senhor, precisamos da Sua ajuda a nos orientar em cada faceta de nossas vidas, assim como o Senhor orientou a Pedro numa área em que ele achava que conhecia bem. Senhor, precisamos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dê discernimento naquelas áreas com as quais trabalhamos no dia a dia e as quais achamos que dominamos, mas que o Senhor as conhece melhor do que a nós mesmos. Senhor, nos guie, nos dirija, nos dê sabedoria, nos dê prudência, nos dê discernimento nos nossos afazeres diários, como destes discernimento para Pedro e para aqueles pescadores. Dê também discernimento para nós no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias. Ajude-nos a não agirmos de forma precipitada, a não recolhermos as redes desanimados, desesperançosos, acreditando que o mar continuará sempre a não ter mais peixes. Ajude-nos a confiar não naquilo que os nossos olhos veem, ajude-nos a confiar no Senhor, na Sua palavra, nas Suas promessas, nos Seus valores, na esperança de novos céus e nova terra que o Senhor mesmo nos deu. A nossa esperança está em Ti e não em nós mesmos, e nós Te louvamos por isso. Continue a cuidar de nós, de nossos sentimentos,
de nossas frustrações. Ajude-nos a lidarmos com as nossas frustrações e a aprendermos que o Senhor muitas vezes as permite também, a fim de que aprendamos lições que jamais aprenderíamos se tudo simplesmente desse sempre certo em nossas vidas. Ajude-nos a aprendermos com as frustrações, com os erros, com as derrotas, com os fracassos que a vida muitas vezes nos impõe. Te louvamos por isso, Pai, e te agradecemos, confiando na sua direção e na sua orientação em nossas vidas. Oramos ao Senhor agradecidos, no nome santo, precioso e bendito do seu Filho Jesus. Amém.